Abençoe todos vocês, muito bom dia, que bom tê-los por aqui. Deixa eu ver mais alguém que está aqui conosco. Deus abençoe. Olha que bom, estamos aqui já com o querido pastor Sérgio, um amigo precioso. Minha gente, eu dizia ontem, pastor Sérgio estava aí também. O pastor Sérgio é alguém que eu tenho em elevada estima, tem nos abençoado muito aqui em nível de igreja local. Os materiais recentes que nós estamos fazendo uso aqui no nosso curso bíblico são materiais que foram escritos de uma forma muito primorosa por esse querido amigo, pastor Sérgio Reinaldo. Eu quero inclusive estender as minhas saudações à irmã Érita, sua esposa, também estender as saudações para Bianca e para toda a igreja Abba Church lá em Perth, uma cidade maravilhosa na Austrália. Deus abençoe, amigo querido, bom tê-lo por aqui, por lá, já por volta aí de umas 3 e alguma coisa da tarde, talvez 3h16 da tarde para ser mais exato. Então nós temos preciosos irmãos aqui, amigos queridos nos acompanhando a partir da Austrália, a partir do Brasil, e os nossos irmãos aqui da igreja local. Bom é Deus que nos permite, por meio aí desses canais de comunicação, estendermos, né, o alcance daquilo que nós estamos compartilhando. Estamos aqui então no nosso devocional da manhã. Olha a irmã Hélia lá de Uberlândia. Deus te abençoe, irmã Hélia, de uma forma muito especial. Favor, bondade, graça de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Irmã Hélia, ela congrega, eu acredito até então, na igreja onde eu tive a oportunidade de começar a minha caminhada em Deus, meu ministério. Deus abençoe sua vida lá no bairro Guarani, em Uberlândia, capital do Triângulo Mineiro. Minha gente, agora que são 7h16, eu quero passar a compartilhar com vocês, de forma muito breve, sucinta, mas aquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração de, nesses dias de devocional da manhã, compartilharmos a partir da narrativa de Provérbios. Eu tenho dito, reforço, Provérbios é um dos textos assim preciosos das Escrituras. Ao lermos Provérbios, nós temos a oportunidade de recebermos direcionamentos que, se nós assimilarmos, se nós acatarmos para as nossas vidas, em absoluto vão gerar primoroso crescimento na nossa caminhada. Eu quero compartilhar com vocês hoje a partir de Provérbios capítulo 4 e o verso 23. Anote aí, se você depois tiver oportunidade, você vai ler com mais calma, você vai perceber que a leitura vai fazer bem a sua caminhada em Deus. Provérbios capítulo 4 e o verso 23, o texto diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem, por que não dizer, porque dele escoam as fontes da vida. Leia uma vez mais para que você guarde na sua mente posterior, no seu coração, porque, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes ou as saídas da vida. É interessante nós notarmos a ênfase que o escritor do texto dá na parte inicial. Quando ele diz sobretudo, ele está colocando o coração em uma postura ou em uma posição, melhor dizendo, mais elevada do que qualquer outra coisa que nós eventualmente desejemos guardar. Sobretudo, é uma implicação de que o valor daquilo que se falará posteriormente excede o valor de qualquer outra coisa. A importância daquilo que se mencionará posteriormente no texto excede ou está acima de qualquer outra coisa. Então, a expressão inicial, ela deve nos chamar a atenção. Por que o escritor está dizendo que, sobretudo, ou acima de tudo, de uma forma mais simplista, se deve ou devemos guardar o nosso coração? Por qual razão o escritor está dizendo isso? E é importante que, quando nós fazemos essas reflexões, eu tenho dito aqui sempre da importância de nós fazermos perguntas ao texto. Por que o escritor escreveu dessa forma? Qual era o seu intuito, a sua motivação ao direcionar o texto desta maneira? Então, quando nós pensamos dessa forma ou nesta linha, nos possibilita uma melhor compreensão daquilo que nós estamos visualizando, lendo ou estudando. Então, sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração. Por que essa expressão? Por que ele menciona dessa maneira? É de se compreender, e eu costumo dizer, em uma linguagem um tanto que metafórica, em nível de exemplo, que o coração é como que o leme da existência. É óbvio que na perspectiva do texto nós não estamos falando do coração no sentido literal, enquanto órgão vital do nosso corpo que bombeia o sangue e dele dependemos para a vida. Mas aqui é coração na perspectiva de sentimentos e pensamentos. Essa é a ideia da palavra coração
coração na perspectiva desse texto. Então eu digo que o coração, ele é o leme da existência. Por quê? Porque todas as ações práticas que nós outros temos, primeiro percorrem o nosso coração. Perceba que sempre antes de fazermos alguma coisa, nós consideramos a respeito daquilo que nós desejamos fazer. Ou seja, nós pensamos, depois esse pensamento ele se desenvolve no nosso coração e depois torna-se uma prática. Então todas as nossas práticas, sejam elas boas ou ruins, primeiro elas perfazem, elas caminham pelas trilhas do nosso coração. Por isso a importância de nós guardarmos o nosso coração. Todas as suas atitudes, quando você abençoa alguém, por exemplo, quando você auxilia alguém, quando você favorece alguma pessoa, seja de que forma for, esse sentimento primeiro se estabeleceu no seu coração antes de que de fato ele fosse formatado, exercido, realizado. Ao mesmo tempo, aqueles que eventualmente ou lamentavelmente exercem mal contra alguém, aqueles que lamentavelmente prejudicam alguém, primeiro esse sentimento perfaz ou passou pelo coração antes dele ser estabelecido. Eu fico me recordando lá do texto de Gênesis, em quando Deus ele fala com Caim, dizendo assim: Caim, cuidado, e é óbvio, eu estou parafraseando, cuidado com seus sentimentos, porque se você não se posicionar, ou porque se você não dominá-los, essa é a expressão do texto, eles vão te levar a cometer algum erro. E nós vamos ver que posteriormente isso se estabelece em quando ele lamentavelmente matou seu irmão. Então antes de Caim prejudicar ou matar Abel, literalmente, o sentimento, ele rondou o seu coração e ele não se posicionando, não dominando aquele sentimento, ele se estabeleceu e depois ele vai cometer aquele crime terrível, o primeiro assassinato registrado na história humana. Então é de se avaliar que é em razão disso que o escritor está dizendo que nós devemos guardar os nossos corações, nós devemos proteger os nossos corações, na perspectiva de que, tal como o coração, no sentido literal, no sentido físico, é vital para a nossa vida, na perspectiva biológica, o coração, no sentido aqui do texto, ele é essencial, ele é vital para a nossa vida na perspectiva existencial, na perspectiva essencial. Então, por isso, devemos buscar guardar o nosso coração. E eu fiz aqui umas breves anotações que eu queria compartilhar com vocês, antes dando um bom dia aqui para o nosso querido Jairo Cugliari, eu vi que ele chegou por aqui, a irmã Juliana Priscinotti também, Deus abençoe vocês, muito bom dia, é bom tê-los conosco esta manhã. Então eu destaquei aqui alguns pontos que eu creio ser interessante compartilhar com vocês, na perspectiva do que devemos guardar os nossos corações, do que devemos guardar ou proteger os nossos corações. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é: guarde o seu coração das mágoas e ressentimentos. Eu tenho sido insistente nessa palavra, porque eu compreendo que um coração ressentido, uma pessoa ressentida, além de causar prejuízo para si próprio, acaba que causando prejuízo para outros. Veja o que diz, eu gosto sempre de pensar nesse texto, Hebreus 12, o verso 15, embora haver aqui também uma perspectiva exegética um pouco mais ampla, mas eu quero pensar nessa perspectiva essa manhã. Hebreus capítulo 12 e o verso 15. Veja como o texto começa. Eu queria, inclusive, aproveitar essa oportunidade para chamar-lhe a atenção no sentido de nós avaliarmos mais cuidadosamente os textos que nos propormos a ler. Hebreus capítulo 12 e o verso 15. Tenham cuidado, ou tende cuidado. Volto a dizer, por que o escritor, ou por que o texto está dando essa ênfase? Tenha cuidado. Imagine que você está caminhando pela rua, no Brasil isso ocorre com muita frequência, você está passando por um determinado local e você vai ver uma placa dizendo assim: cuidado, cão perigoso. Aquela placa dizendo cuidado, ela é uma advertência que existe ali um animal que pode nos causar algum dano. Aquilo faz com que a gente mude de lado da rua, a gente fique mais atento, porque há um perigo aqui, naquela região. Às vezes a gente chega em algum local desses que pertencem a essas companhias de energia e você vai ver placas ou advertência em muitos lugares dizendo assim: cuidado.
Essas placas, elas nos advertem que aquilo que há naquele local, nós devemos ter elevada atenção para que nós não sejamos prejudicados. Aqueles que já visitaram algumas localidades, por exemplo, na África, onde lamentavelmente já ocorreram guerras e conflitos em nível civil, em nível militar, vão perceber que em algumas regiões está dizendo assim, cuidado, minas terrestres. Essa advertência vai fazer com que nós evitemos caminhar por aquela região. Considerando que, ao caminhar por aquela localidade, você pode eventualmente ou lamentavelmente pisar numa mina terrestre e ser atingido de forma fatal. Então, se o texto está dizendo tende cuidado ou tenham cuidado, aquilo que se propõe posteriormente, nós devemos ter elevada consideração ou atenção. Tenham cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Num primeiro momento, a ideia que se transmite aqui é que ao privar-se da graça de Deus, nós deixamos de alcançar a maior benesse oferecida por Cristo a nós outros, que é a salvação. Contudo, meu destaque se dá na fala posterior, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por elas muitos se contaminem. Perceba a ideia aqui. Raiz fala do processo inicial de desenvolvimento de uma determinada árvore. Raiz fala do processo inicial de desenvolvimento de uma determinada árvore, na perspectiva que eu estou mencionando agora. É necessário ter cuidado para que as nossas eventuais tristezas, as nossas eventuais mágoas não se desenvolvam ao ponto de crescerem e agora nós não sabermos mais lidar com aquilo. E o texto fala que essas raízes de amargura, ao brotar, elas, além de trazer perturbação para o solo do coração daqueles de onde ela foi gerado, elas contaminam outros. Eu quero falar disso de forma mais simples e mais prática. Quantas pessoas que às vezes não sofrem uma decepção, porque decepções são situações que lamentavelmente ocorrem quando nós convivemos com outras pessoas. Quantas pessoas às vezes não sofrem decepções, não ficam tristes com alguém, não acontece algum problema, ele vai nutrindo aquilo, porque o que quer dizer de forma direta a palavra ressentimento? É sentir de novo, é ficar remoendo um fato que aconteceu. É por isso que o texto lá de Efésios fala assim, irai-vos e não pequeis, e nem se ponha o sol sobre a vossa ira, no sentido de que resolva o mais rápido possível, porque quando não resolvido, você vai ficar sentindo de novo, pensando de novo, e quanto mais você remoe aquele sentimento, mais prejudicial ele é para você. Mas o texto nos propõe aqui uma extensão, uma expansão dessa mágoa. A pessoa ressentida, agora, além dele próprio estar prejudicado, ele começa a falar com outros. Olha, fulano de tal falou isso para mim, tal pessoa me prejudicou, eu estou chateado, olha, alguém não me deu atenção, alguém disse que eu não era uma pessoa desejável, e vai dizendo, e aí daqui a pouco, além do próprio indivíduo estar ressentido e magoado, nós vamos ter outras tantas pessoas envoltas nesse sentimento, e esse tipo de sentimento, ele impede o nosso avanço, ele impede ações de Deus na nossa vida. Sabia que muitas coisas de Deus não se estabelecem, ou da parte de Deus não se estabelecem em nossa existência, porque por vezes nós estamos ressentidos, magoados, chateados. Meu irmão, eu quero te dizer nesta manhã, se eventualmente houve algum desentendimento, seja no cunho familiar, seja no cunho congregacional, porque no nosso ambiente congregacional, em razão das nossas diferenças, em razão dos nossos pensamentos divergentes, quantas das vezes nós não ficamos chateados uns com os outros, quantas das vezes nós não falamos aquilo que não deveríamos. Resolva isso o mais rápido possível, não permita com que essa raiz de amargura desenvolva-se, causando prejuízos para você e para outros, e por vezes impedindo-lhe de alcançar favor da parte de Deus. Então, guarde o seu coração das mágoas e ressentimentos. Eu costumo dizer e reforço vez mais, minha gente, mágoas e ressentimento faz mais mal para você do que para a pessoa que eventualmente você está magoado ou ressentido. Trate isso, seja feliz, libere perdão, libere-se das cargas ou da carga da mágoa e do ressentimento, e você vai viver favor e graça de Deus na sua vida. Então, tenham cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura ou ressentimento brotando vos perturbe e cause dano não só a vocês, mas a outros
também. Segundo que eu quero destacar aqui, segundo ponto que nós devemos guardar os nossos corações. Guarde o seu coração da imoralidade. Minha gente, nós vivemos em um mundo onde o nível de imoralidade é algo assustador. As pessoas cometem toda sorte de torpezas possíveis. Se você eventualmente acessar a internet, quando nós nos dispomos a ver um filme, a imoralidade está presente por todos os lados e é necessário nós termos uma postura de cuidado, porque a imoralidade ela compromete diretamente o nosso relacionamento com Deus. E você sabe qual que é a estratégia mais usada pelo adversário ou pelo inimigo? É fazer com que tudo pareça normal. De modo que muitos cristãos, aliás, têm consumido com tanta frequência conteúdos imorais que chega a um ponto que o indivíduo tem a falsa, a equivocada, a ilusória impressão de que é normal, de que não tem problema. E isso é reflexo de uma falta de sensibilidade espiritual. Porque quando o Espírito Santo está em nós, não se é possível assimilar com naturalidade, com normalidade, muito daquilo que é produzido nesse mundo, muito daquilo que engorda da carne, mas enfraquece o espírito. E óbvio que eu estou falando aqui do engordar da carne na perspectiva espiritual, da carne enquanto aos nossos desejos, enquanto às nossas vontades que destoam ou são totalmente contrárias à vontade de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, tenha cuidado com a imoralidade, não se permita consumir, não se permita ver aquilo que vai comprometer a sua alma, aquilo que vai comprometer a sua vida espiritual. Muitas pessoas estão tendo rupturas bastante pontuais enquanto ao seu relacionamento com Deus, porque estão se envolvendo de forma terrível com a imoralidade. E por vezes, ao caírem em si, para voltarem atrás, o caminho é extremamente desafiador. Então que o Senhor possa guardar os nossos corações da imoralidade. Veja o que diz o texto de Apocalipse capítulo 22 e o verso 15. É um texto muito sério para a gente pensar. Apocalipse 22 e o verso 15. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Aqui existe uma classificação das pessoas que não vão acessar a vida eterna. E há um destaque aqui, os que cometem imoralidades sexuais. Nesse período que nós estamos vivendo, existe algo, e eu até quero aproveitar o ensejo para pontuar, alguém diz assim, pastor, mas eu não cometi um ato imoral na prática, eu apenas vi alguma coisa relacionada com isso. O ver é tão grave quanto praticar? Em absoluto, é tão grave quanto praticar. Gera danos e prejuízos tanto quanto praticar. Então é preciso ter cuidado com isso, porque o assimilar e o praticar atos de imoralidade comprometem a nossa eternidade. Isso é muito sério, minha gente. Leio também Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Perceba a advertência do apóstolo Paulo em sintonia com a advertência de João em Apocalipse. Aqueles que praticam atos imorais, aqueles que assimilam esse tipo de conduta ou de comportamento, não vão herdar o reino de Deus. Minha gente, deixa eu abrir um parêntese aqui para vocês. Nessa caminhada pastoral, atendendo pessoas diariamente, com muita frequência, eu tenho percebido que muitas pessoas estão tendo dificuldades na vida espiritual, não estão conseguindo avançar. E aí quando você vai conversar, quando você vai tratar, você percebe, é perceptível que janelas, que brechas nessa área de moralidade foram abertas. E o diabo, nosso adversário, ele é um ser legalista, ele trabalha a partir das janelas
portas ou brechas que nós abrimos na nossa existência. Então seja cuidadoso com o que você vê, com o que você consome na perspectiva de conteúdos, tanto na TV, quanto na internet, quanto impresso. Seja cuidadoso, de modo que você não venha comprometer a sua vida em Deus. Tá bem, minha gente? Eu disse para vocês anteriormente, alguém fala assim, pastor, mas se eu ver e não praticar é pecado, é errado, em absoluto é. E esse texto aqui de Mateus, capítulo 5, verso 28, Jesus vai dizer algo que vai confirmar essa palavra que eu estou dizendo agora. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Veja o que o texto está dizendo, qualquer que olhar. Então, ainda que não na prática, o olhar e o desejar já é o estabelecimento de um adultério no coração. Isso é pecado e danoso para a nossa alma. Eu sei que falar sobre esse tipo de temática pode, eventualmente, e olha que eu estou aqui tomando alguns cuidados para não utilizar algumas expressões, pode soar para alguém, pastor, mas que desnecessário. Nesse tempo que a gente está vivendo, falar sobre isso em absoluto, minha gente. Sobretudo nesse tempo que nós estamos vivendo, é necessário esse tipo de alerta, de modo que nós possamos conservar a nossa existência para a volta de Cristo, que é uma promessa que se estabelecerá breve. Se você desejar participar do arrebatamento como nós desejamos, como nós anseamos, melhor dizer, é preciso guardar o coração nesse sentido. Então eu falei para vocês sobre guardar o coração de mágoas e ressentimentos, estou falando agora sobre guardar o coração de toda sorte de moralidade, de toda sorte de prática, de toda sorte de consumo que possa comprometer a nossa alma. Eu vou adiante dizendo para vocês que nós temos que guardar o nosso coração da ganância. Eu até fiz uma breve anotação aqui, que a máxima, tudo por dinheiro, prevalece em muitos ciclos. Tem gente que faz tudo por dinheiro, negocia valores por dinheiro, trai por dinheiro, abre mão de princípios por dinheiro. A gente precisa tomar muito cuidado. Nós vivemos em uma sociedade, especialmente nós que estamos no Ocidente, uma sociedade extremamente capitalista, onde o ter em absoluto tem substituído o ser, mas nós outros precisamos ter cuidado com isso. Eu tenho dito o seguinte, meu irmão, não é pecado você fazer projetos para aumentar o seu score financeiro. Não há dolo, não há erro em você desejar coisas maiores, uma posição profissional melhor, onde você possa receber valores a maior, de modo que você possa ter maior ou melhor qualidade de vida. Em absoluto não há erro nisso, mas o erro se estabelece quando nós devotamos a nossa vida, quando nós empenhamos todos os nossos esforços, quando nós dispomos o nosso coração e a nossa mente apenas no aspecto de bens materiais. Há um problema muito grande enquanto nós o fazemos. Então, guarde o seu coração da ávida ganância, guarde o seu coração da avareza. A Bíblia destaca, óbvio, eu não tenho tempo aqui porque a proposta é ser um devocional breve, mas a Bíblia destaca que o dinheiro, de certa forma, é uma divindade, ou diretamente é uma divindade. O texto dos evangelhos fala sobre Mamon. Quantas pessoas devotando adoração, quantas pessoas devotando de certo culto ao dinheiro. Então, que o Senhor possa guardar o seu coração da ganância. Trabalhe, seja bem-sucedido, cresça, desenvolva-se, mas não se torne refém, não viva em função de. Compreenda que o dinheiro é um instrumento, mas não deve ser a essência daquilo que nós devemos buscar para a nossa existência. Veja o que diz o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versos 8 a 10, eu leio de forma ligeira. Porque ingressamos nesse mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui, nada poderemos levar. Veja o destaque do texto, ao partirmos daqui, nada poderemos levar. Tudo que você amealha, tudo que você ajunta, tudo que você todos os valores que você aumenta nas suas reservas financeiras não poderão ser levados aqui. Veja o verso 8. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa
desgraça, porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Então Paulo está destacando aqui para Timóteo os problemas que o amor ao dinheiro pode causar, de pessoas que entraram em ruína, em desgraça, pessoas que tiveram aqui o comprometimento da sua fé, perderam a fé, comprometeram a fé, porque se voltaram em demasia para o dinheiro. Aqui no Reino Unido, a maioria das pessoas trabalham por hora. E quantas das vezes a gente pensa, vou fazer só mais algumas horas, e com isso a gente vai perdendo tempo com a nossa família, a gente vai deixando de servir a Deus, a gente vai deixando de estar envolvido em alguma atividade que gere alguma coisa no reino de Deus, e nós vamos nos afastando ainda que não percebendo. Então tome cuidado com a ganância, guarde o seu coração da ganância. Veja o que diz, por fim, Mateus capítulo 6, versos 19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e os ladrões roubam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Perceba a ideia maravilhosa e profunda que há nesse texto de Mateus capítulo 6, 19 a 21. Depois você pode ler com calma cada uma dessas referências. Perceba o que se propõe aqui. Onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. A pergunta é, onde está o seu coração? Volto a dizer, não há dolo, não há pecado em nós desejarmos coisas maiores, em nós desejarmos melhor posicionamento social em absoluto, mas perceba, nós não podemos devotar toda a nossa atenção em bens materiais, porque isso pode comprometer de forma severa ou definitiva o percurso da nossa eternidade. Eu coloquei aqui também, guarde o coração da soberba. Minha gente, a Bíblia é muito enfática em quando fala sobre a soberba, em quando fala sobre o orgulho. Eu dou bom dia para nossa querida Jerusa França, que bom tê-la por aqui nos acompanhando a partir do Brasil. Que presente, Deus abençoe, Jerusa, todos com saudade de você. Então, guarde o seu coração da soberba. Veja o que diz Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, o espírito arrogante vem antes da queda. Antes da queda se estabelece em geral ou geralmente a soberba, a altivez, o orgulho, o equivocado pensamento de que eu faço, eu tenho, eu sou o melhor. Essas palavras na primeira pessoa, em geral, elas são expressadas pelo soberbo, pelo arrogante, e estes, em geral, não têm um fim bom, eles acabam em ruína, eles acabam em queda. Veja o que diz Tiago capítulo 4, verso 6. Antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse texto também é um texto de se refletir, há uma resistência. Deus é contrário àqueles que são soberbos, aqueles que se posicionam de forma orgulhosa, arrogante, estão na contramão do eterno. Então o texto está dizendo, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça, favorece aqueles que são humildes. Permita ao Senhor o nosso coração ser envolvido por um sentimento de humildade. É importante compreender que todo soberbo, de certa forma, por mais duro que seja dizer isso, é um reflexo do próprio adversário, porque o adversário é o primeiro indivíduo que se posiciona dessa forma orgulhosa, que pensa ser maior do que ele era, porque essa é uma característica interessante do orgulhoso, do soberbo, pensar que é maior do que de fato ele é. Por isso há uma oposição de Deus ao soberbo, porque de alguma forma ele reflete a imagem do próprio adversário, como o adversário foi precipitado do céu, ou seja, foi lançado do céu, sofreu a queda em razão da sua soberba, altivez e orgulho, aqueles que assim o posicionarem terão um fim tal como ele o teve. Então é necessário ter esse cuidado. Rosângela Silva, muito bom dia. Nós vamos orar pela Vanessa, suas duas irmãs. Vamos orar então, viu, Rosângela? Pode deixar, daqui a pouquinho nós vamos estar intercedendo. Então guarde o seu coração da soberba. E por fim, agora de fato eu concluo, guarde o seu coração da vaidade. Pastor, o que é vaidade? Eu tive a oportunidade, minha gente, de crescer num ambiente cristão, de igreja, e por vezes vaidade foi associada a alguma coisa que não necessariamente está relacionada à vaidade.
Vaidade era quando alguém cortava o cabelo ou se posicionava de uma forma assim mais esteticamente adequada. Isso era vaidade, mas em absoluto vaidade não se trata dessas questões estéticas apenas. Embora isso possa estar incluído no sentido geral, não é esse o foco da ideia de vaidade. Vaidade trata-se de efemeridade, daquilo que é passageiro. Salomão, escrevendo em Eclesiastes, capítulo 1, verso 2, ele diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Noutras palavras, o que ele está dizendo aqui é que tudo é passageiro, que tudo é ligeiro, a existência é ligeira. Tudo aquilo que nós possuímos, por maior que seja, vai passar. Então, é necessário nós nos atermos com isso. Pastor, por que guardar o coração da vaidade? Nós vivemos em um tempo onde as pessoas se dedicam de forma muito acentuada ao que é efêmero, ao que é passageiro. Quantas pessoas sendo sufocadas, asfixiadas pela necessidade de se enquadrarem no padrão de vaidade desse mundo. Nós vemos nos noticiários aí, quantas jovens morrendo na busca translocada por se adequarem a um padrão estético que muitas das vezes é dispensável, porque estão sendo conduzidos pelo aio da vaidade. É necessário termos cuidado, minha gente, para nós não dedicarmos a nossa vida naquilo que é passageiro, naquilo que não tem importância. Alguém descreveu bem em certa oportunidade que a vaidade é como aquelas bolhas de sabão. Ela vai crescendo, ela encanta o olhar das crianças que a veem grande, mas daqui a pouco ela explode. Passou, não existe mais. Então é preciso termos cuidado para nós não vivermos uma vida em busca de coisas que não têm sentido, de coisas que são passageiras, de coisas que se apequenam diante daquilo que Deus nos reservou na eternidade. Que o Senhor possa nos guardar das futilidades, sobretudo nesse período das redes sociais, nesse período das exposições, quanta gente sendo consumida pela vaidade, sendo tragada pela vaidade. Quanta gente vivendo em função, desculpe, entre aspas, de bobagem. Quanta gente rompendo relacionamento por causa de coisas que são tão pequenas, tão passageiras. Quantas pessoas avolumando situações por causa de vaidade. Guarda o seu coração. Seja grato a Deus, seja feliz por quem você é e seja abençoado. Seja feliz. Não perca a sua paz. Não perca a sua paz. Não perca a sua direção, a sua razão por causa desse movimento de vaidade que existe nesse mundo. Guarda o seu coração da vaidade. Eu dizia outro dia, eu concluo, quantas pessoas cultuando o corpo, não é? Então a gente precisa em absoluto ter cuidados com o nosso corpo, mas não seja vaidoso ao extremo. Não vaidoso no sentido de cuidados estéticos, mas eu estou dizendo assim, no sentido de se ater com efemeridades, de se ater com aquilo que é passageiro. Lembre-se sempre, o mais importante está por vir, aquilo que está relacionado à nossa eternidade. Deus abençoe todos vocês, agora são 7h47, vamos orar? Então eu reforço mais uma vez Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Agora que são 7h48 aqui no Reino Unido, 12 de fevereiro de 2021, nós temos irmãos preciosos nos acompanhando a partir do Brasil. A Jerusa França está por aqui conosco, que congregou conosco muitos anos. Nós temos muita estima. Deus abençoe sua vida de uma forma especial. Pastor Sérgio na Austrália. Nós temos aí também o César, sempre nos acompanha a partir de Ubatuba. Enfim, todos vocês, pessoal de Uberlândia, levantando bem cedinho para estar conosco aqui. É um presente. 7h48, 12 de fevereiro. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta manhã. Te louvamos pela sua bondade, pelo seu favor, que sempre se estabelece sobre nós. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor continue abençoando cada um dos teus filhos de uma forma especial. Que a sua graça esteja sobre nós. Que a sua bondade esteja sobre nós, Senhor.
guarda os nossos corações. Guarda o nosso coração, Senhor, do ressentimento. Que nós não venhamos carregar sobre nós a carga do ressentido, sentir de novo, mas permita-nos liberar perdão. Ó Pai, permita-nos amarmos-nos uns aos outros, ainda que com as nossas eventuais distinções ou diferenças. Guarda-nos, ó Deus, da soberba, do pensar que somos alguma coisa, da altivez, do orgulho. Permita-nos, ó Pai, sermos envolvidos por um sentimento de humildade, tal como o Senhor se humilhou a si mesmo, de modo a nos promover ou nos ofertar salvação. Pai, ajuda-nos a ter esse sentimento. Guarda-nos, ó Deus, da ganância, da transloucada busca pelo ter. Guarda-nos, ó Deus, da vaidade, da busca pelas efemeridades, daquilo que é passageiro, da auto ou da supervalorização pelas embalagens existenciais. Pai, permita-nos cuidarmos daquilo que é essencial, a nossa alma, o nosso coração na perspectiva daquilo que nós estamos compartilhando. Guarda o coração dos teus filhos, guarda a casa dos teus filhos, guarda a vida dos teus filhos, guarda a mente dos teus filhos. Em o nome de Jesus é o que nós te pedimos nesta manhã. Amém. Minha gente, Deus abençoe vocês. Já são 10 para as 8, 7h50 por aqui. Eu sei que já tem gente saindo para trabalhar, eu sei que já tem gente me ouvindo no caminho. Deus abençoe todos vocês de uma forma muito preciosa, de uma forma muito especial. Um final de semana maravilhoso para você que faz parte da igreja local. Amanhã nós temos celebração de ceia a partir das 8 da noite, um tempo muito especial. Prepare o seu pão, o seu suco com uva e vamos juntos celebrar o Senhor em nome de Jesus. Muito bom dia a todos vocês. Eu vou deixando meu abraço virtual aqui, bem forte para cada um de vocês. Você manda um monte de coraçãozinho aí, porque essa é a forma da gente se despedir, de falar amém, Deus abençoe. Compartilhe, viu, minha gente, os nossos conteúdos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal lá no YouTube, inscreva-se, veja, compartilhe, envie para os seus familiares. A palavra de Deus pode fazer a diferença na vida deles. Deus abençoe Mambia, todos vocês que nos acompanharam até agora. 7h51, 12 de fevereiro de 2021, nós nos reencontraremos na segunda-feira em nome de Jesus. Deus te abençoe. Lembrando, amanhã também teremos oração da madrugada, da meia-noite a 1. Vai ser uma bênção. Deus abençoe, bom dia, um abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro no Devocional da Manhã.